Elias, nós que na presente encarnação tivemos a bênção de nascer num lar espírita. Digo bênção porque todos nós sabemos o quão é difícil para aquele que estuda e que vive na ciência entender, compreender, vivenciar o Evangelho cristão. Nós que somos espíritas não podemos perder esta atual encarnação. Temos que tentar de todas as formas possíveis fazer a nossa reforma interna, nos conhecer bem, nos valorizar e aceitar Cristo como nosso Senhor, nosso guia, nosso orientador. Tais palavras são fáceis de falar, mas nem sempre fáceis de executar. Quando o nosso irmão Francisco Cândido Xavier recebeu a obra Paulo Estevão, que foi publicada em 1942, embora tenha terminado em 1941, ela só veio à luz em 1942, portanto, há 70 anos atrás. Ele recebeu esta obra num transe profundo. Diz ele que chegava a sentir o cheiro dos ambientes que ele estava psicografando. A obra é a vivência do cristianismo primitivo. Impossível lê-la e não modificar o coração. Todos aqui, tenho certeza, já devem ter lido ela pelo menos uma vez, ou folheado, ou ouvido falar, mas certamente, quando nós entramos na obra, a obra entra dentro de nós. Ela em si mexe no nosso coração, porque é um convite para que Cristo venha morar dentro de nós. O Mestre, Ele quer construir o reino dele dentro do nosso sentimento, a fim de que o amor se implante e que nós nos alimentemos deste amor. Há 70 anos se passaram. Nós não tínhamos computador, não tínhamos o Dr. Google. E Emmanuel, ele retrata ali dados históricos que só 50 anos depois foram comprovados. Ele traz datas que só 50 anos depois foram comprovados. Alguns desses dados que eram discutidos, debatidos, hoje em dia, que está sendo verificado e as pessoas chegando à comprovação. Na realidade, foi uma bênção para nós. Porque muitos querem ver os espíritos, muitos querem que os espíritos os toquem, muitos querem os trabalhos de incorporação, muitos querem as curas, muitos desejam ver. Pois esta obra, Paulo Estevão, é uma prova da materialização intelectual do plano espiritual. Impossível lê-la e negar a doutrina espírita. E hoje, particularmente, resolvi
relê-lo, porque quando a fé fica fraca, nós temos que ler alguma coisa que nos alimenta. E todos os autores espirituais, eles nos convidam a ler esta obra, principalmente quando a nossa fé começa a ficar meio fragilizada, quando as dificuldades se apresentam, porque é uma obra que traz ferramentas para aprendermos a agir no dia a dia. Ela não tem apenas um cunho filosófico, ela nos mostra o que fazer, como fazer e por que fazer. Através da fé raciocinada. E naquele instante que comecei a ler, fui tentando vivenciar a experiência de Estevão. Estevão se encontrava no Sinédrio. Ele tinha tido uma discussão com o jovem Saulo. Saulo, a convite de Sadoc, fora visitar a Casa do Caminho. Casa do Caminho era onde se reuniam os cristãos primitivos. Ali, como primeiro movimento de assistência social, eles recebiam leprosos, paralíticos, abandonados, crianças órfãos, pessoas que estavam largadas, abandonadas pelos critérios do mundo, e os tratavam como irmãos, sem perguntar título ou se tinham condição econômica para ajudar na manutenção daquele ambiente. O jovem Estevão começa a fazer uma preleção e ele percebe que ali estava Saulo, o doutor da lei, e com ele, justamente naquele dia, vários fariseus, todos envolvidos pela curiosidade, porque a palavra de Estevão crescia e as curas que ocorriam chamavam a atenção. Estevão começa a falar de Cristo, e com a coragem peculiar daquele que crê, daquele que aceita, daquele que evidencia, ele coloca o Messias como Salvador, o que veio libertar os nossos corações, o que veio tirar a gente do peso do mundo e nos dar a liberdade para podermos sermos felizes. Dizia que se Moisés era a porta, Cristo era a chave. Que Cristo era o Senhor da vinha, que era o Salvador, colocava Jesus acima de Moisés. Saulo não admitia. Saulo era um jovem impetuoso, temperamental, criado na lei severa do judaísmo, e era um grande fariseu. Estudava para ser doutor da lei, com Gamaliel. Estava preparando para ocupar o lugar de Gamaliel no Sinédrio. Ele levanta, desacata Estevão, mas Estevão impassível, mantém-se calmo, lúcido, e diz que o mestre não incentivava aos seus discípulos a fomentar a briga, que não era esse o intuito, que o intuito era sim trazer uma boa nova, uma boa notícia. Saulo não suporta, tenta de todas as maneiras levar Estevão para o debate. Ele que era um orador primoroso, ele que sempre conseguia vitórias nos seus debates, não aceitava perder. Estevão
e começa a sair. Saulo, como doutor da lei, se sentiu ferido no seu orgulho, machucado no seu brilho. Ele queria vencer aquele debate, ele não aceitava ser humilhado. Eis que uma senhora levanta e diz para Estevão: Estevão, o Messias me curou. Eu trouxe esta menina que não fala e sei que tu é capaz de curar. Ele olha aquela situação difícil, não querendo colocar em risco, porque ele se sentia internamente pobre ainda, pequeno, mas uma força surge. Ele diz: hás de falar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A menina fala, e ela começa a falar, mas nem isso comoveu Saulo. Saulo estava preso, trancado pelo orgulho do aprendizado antigo, pelas feições da ciência que não aceita a possibilidade de mudança. É tão interessante este momento que Saulo sai dali pensando numa única coisa: ficar, porque ele se sentiu humilhado. E ele começa todo um movimento para conseguir que o Sinédrio lhe dê poder, a fim de que ele possa cortar o mal pela raiz, pois via em Estevão e em seus seguidores um perigo para o judaísmo. A partir de então, iniciam-se as perseguições. Ele se torna um verdugo, orgulhoso, cruel, mas que tinha um alento muito gostoso. Ele se apaixonara por uma jovem, formosa, linda, Abigail. A paixão era intensa. E se nós lermos o livro, a gente descobre o que é o amor. Se alguém aí não sabe o que é o amor, basta ler o livro O Encontro de Abigail com Saulo, aonde ele diz com uma ternura, com uma brandura, que nem parecia um verdugo cruel: você vai ser o coração do meu cérebro, a essência da minha inteligência, a mão que me guiará. E faziam promessas de amor eterno, verdadeiras, promessas puras, sinceras, porque ela conseguia olhar para ele e ver o coração dele. Duas pessoas conseguiam fazer isso em Saulo: Gamaliel, o seu professor, doutor da lei, já de idade, mas lúcido, um homem de atitude como poucos no Evangelho, que não foge, que vai, que dá sua opinião, que é sincero, que é honesto, a quem Saulo respeitava. E Abigail, que com sua formosura, a sua forma de falar, acalmava e o alimentava. É tão interessante, através da psicografia de Chico Xavier, o diálogo de amor dos dois, que nós vamos nos envolvendo e vamos começando a perceber o quão distante estamos na atualidade do verdadeiro amor. Neste mundo atual,
onde todo mundo só quer correr, onde é a época de acelerar, tudo para lá, tudo. Já não é nem mais ansiedade que nós vivemos. Nós vivemos um mundo líquido, onde os valores mudam. De manhã é um valor, à tarde é outro, à noite é outro. Casa-se um dia e no outro dia já está se descasando. Naquele tempo era diferente. As pessoas olhavam e viviam o que estavam falando. Mas Abigail, sempre que estava com Saulo, contava-lhe sua história de vida, uma história de vida muito triste. Ela morava em Corinto com o seu irmão Gesiel, seu pai. Os romanos lá chegando, tomaram as propriedades. O seu pai veio a ser massacrado. Seu irmão foi preso como escravo, enviado numa galera. Ela não tinha notícias. Quem cuidava dela eram amigos, Ruth e Zacarias, que a adotaram como filha. E ela tinha uma vontade imensa que o seu irmão conhecesse Saulo, porque Gesiel conhecia os profetas, e Gesiel conhecia de uma maneira única o Velho Testamento. Ele tinha uma capacidade de falar, de comentar, de explicar, e fora ele quem ensinou ela a respeitar e a valorizar Moisés. Que Saulo admirava tanto nela a capacidade dela de falar de Moisés, de falar do Velho Testamento, os valores que ela possuía, a alma sólida que era ela. Mas por incrível que pareça, parece coisa de homem. Não sei. Tem uma passagem que ele pergunta: você ama mais o seu irmão do que eu? Às vezes os homens, né, têm ciúme porque tem posse. Na realidade, ela conseguia entender e contornava a situação, mostrando que o sonho dela de ter Gesiel do lado era porque ele, quando sua mãe partiu, foi quem a educou, quem a orientou, quem lhe dava atenção, lhe dava carinho, lhe dava amor. Deixava claro que amava Saulo, mas que não tinha como esquecer seu irmão. As narrativas vão acontecendo. Saulo se tornara um carrasco de dia, e de noite ia aos braços de Gesiel e contava a história da sua maneira. Tomou coragem de apresentá-la à sua família, de casar, e eis que aí vem o momento mais belo do mundo. Emmanuel se transforma no romancista de mão cheia. Ele, na realidade, ele consegue fazer com que todos nós comecemos a entender, a valorizar as leis divinas. Ele mostra um Saulo no primeiro momento que tem entre Saulo e Cristo um abismo, são totalmente diferentes. Saulo, orgulhoso, inflexível, Moisés em primeiro lugar, nada o fazia mudar de opinião. Do outro lado, o amor, a ternura, o perdão, a compaixão. Saulo consegue fazer com que Abigail
vai então conhecer a sua família, se preparar para o casamento, e ela vai, a pedido dele, no dia em que Estevão, que estava preso, a pedido de Saulo, iria ser apedrejado. Uma das lições mais belas do livro, vocês todos lembram. Ela não queria assistir esse apedrejamento, ela não estava, o espírito dela não permitia isso, era uma alma pura, iluminada, o seu coração era tão sensível, mas como negar um pedido do seu noivo? Ela conhece a família, conhece a irmã de Saulo, conhece as pessoas e pede: olha, eu quero só ir lá no final. E eis que quando ela chega no final e olha para o tronco, e lá está Estevão, todo machucado, suas vestes rasgadas, e não é preciso ser tão dramático para imaginar o que é uma turba perdida, enlouquecida, dominada pelo orgulho, disposta a ferir alguém. Ele recebe uma pedrada na testa, se sente desfalecer, e o céu se abre, ele vê Jesus. Jesus olha para Saulo com um olhar tão triste, ele diz: mestre, não o culpe. E quando ele olha para cima, ele vê sua irmã tão bonita, ele pensa: meu Deus, ela deve estar no plano espiritual. Eis que Abigail olha e fica pálida, ela gela. Naquele momento, o seu coração se perde, se despedaça. Ela diz: Saulo, Saulo, é Gesiel que está lá, é meu irmão. O orgulho ainda está presente em Saulo, ele não acredita. Que fatalidade é esta? Como pode isso ter acontecido? É um engano, não é possível aquele. Os nomes não batem, nada é em comum. Ele chama Estevão, o irmão dela era Gesiel. Ela pede: deixe-me ter um minuto com ele. Assim o permite, mas o permite com a intenção desse mal entendido ser acabado. E quando lá está ela, Gesiel e Saulo sozinhos, ele já desfalecendo, ele olha: Abigail, Gesiel, que nome é esse? Estevão, de onde você tirou isso? Que história é essa? Eu estou bem, Abigail, eu estou com Jesus. Mas que Jesus é este que te deixa sofrer assim? O que aconteceu? Como que pode? E o diálogo vai se aprofundando. Mas tem uma parte do diálogo que faz as nossas almas tremer. Porque ele olha para ela e pergunta: e você está com quem? Eu estou com Saulo, meu noivo. Nós que somos humanos ainda, imperfeitos, né? Pecadores, quando alguém pisa no nosso calo, a gente não aguenta. Quando alguém fala grosso conosco, a gente quer te dar uma descontada. A gente ainda é muito pequenininho, né? E lá está Gesiel que olha: nossa, eu não tenho nenhuma raiva, não sinto nenhum mal em relação ao Saulo. Saulo é um bom moço, ele segue direitinho a Moisés.
quando ele conhecer Cristo, ele vai ser muito fiel a Jesus. Eu abençoo vocês dois. É claro que a escrita do livro é 100.000 vezes melhor do que a minha fala. É um poema. As frases são poemas, mas é impossível você ler isso e não chorar. É um momento de sensibilidade única, porque naquele instante está instituído o verdadeiro perdão. Naquele momento, onde se encontra o verdugo e a vítima olha para o verdugo e diz: eu não tenho ódio de você, eu te amo, porque aprendi em Cristo a me libertar, porque sei o que é o amor, porque já não faço mais parte dessas contendas deste mundo do dia a dia, porque a alma é imortal, porque estou com Cristo, porque aprendi a amar. Neste momento, ele não tinha que olhar para aquele irmão e nem falar o perdão. Ele era o perdão em si. Saulo, diferente do que nós imaginamos, se fecha mais ainda. É natural. Se fecha, se trava. E diz para Abigail que a relação estava acabada, que não tinha mais como os dois permanecerem juntos. É tão interessante como o orgulho nos sufoca, como o egoísmo nos aprisiona, como que ele acaba com as relações, como que ele nos machuca. Às vezes pais brigam com filhos, filhos brigam com mãe, e aquilo vai cristalizando, cristalizando, cristalizando. A gente se fecha no orgulho, não dá o braço a torcer e fica 8 anos sem conversar. Às vezes mais tempo, fica uma existência sem conversar. Abigail conversa com ele: mas como eu acabo de perder meu irmão e você vai me abandonar? Ele se torna gélido, seco, frio. Ele se esfria por dentro. Abigail é tomada de febre, é mandada de volta a Jope, e Saulo passa a sofrer os seus tormentos. É tão interessante a gente ver o que o orgulho pode fazer com a gente. O tanto que nós podemos sofrer por orgulho, por não saber conversar. Às vezes a gente desaprende de conversar, de trocar uma ideia, de bater um papo, de falar o que você está sentindo, como que você está sentindo, o que você está pensando, o que eu posso fazer para melhorar. Vem cá, vamos conversar. Às vezes a gente briga, deixa aquilo passar, o tempo passa, mas não esquece. Na primeira chance que tem, vomita. Porque não conversamos. A partir de então, eis que Saulo começa o seu tormento. Sua angústia, sua consciência começa a incriminá-lo. O próprio Gamaliel diz que ele estava na posição de verdugo. 8 meses se passaram. Ele vai até Jope para ver Abigail e descobre que ela estava adoentada. Fica sabendo que ela está entre a vida e a morte. Seu coração tem mais uma vez uma sensação de perda imensa, intensa e tão grande. Fica sabendo que Abigail se tornara cristã, porque fora visitada por Ananias e este lhe apresentou o Cristo. E aí ela entendeu por que o irmão amava Cristo. E eis que em seus braços Abigail vem a falecer. O ódio de Saulo aumenta, e ele então
quer se tornar o perseguidor maior de Cristo, o bode expiatório de todos os seus problemas é Jesus. Jesus é o culpado, e não podendo acertar Jesus, ele vai acertar aqueles que estão seguindo Jesus. Sai então em busca de autorização para conseguir acabar com o movimento do caminho, e consegue. Era uma pessoa inferior, mas indo para Damasco à busca de Ananias, eis que então Jesus lhe apresenta no deserto. Quando Jesus aparece para ele no deserto, uma luz imensa toma conta. Ele pede socorro a Demétrio, àqueles que o acompanhavam. A luz toma uma forma. Quem sois, Senhor? Eu sou Jesus. É nesta hora que o convertido de Damasco para de brigar com os aguilhões da vida, passa a aceitar a sua capacidade de servir a Jesus. É esta hora que ele tem uma percepção diferente. É neste momento que ele pergunta: o que queres que eu faça? Emmanuel nos mostra então, até então, um Saulo de Tarso que dá vontade de você bater nele. Me perdoe, mas dá vontade. Dá vontade de pegar a correia e dar uma... Mas a partir de então, Emmanuel começa a nos mostrar o resgate interno de um homem, a procura de um homem de melhorar-se, de se descobrir, de olhar para si, de entender os seus erros, de se enfrentar, de fazer a reforma íntima e de caminhar. E quando ele chega em Damasco, é tão interessante que quem levou Saulo à casa do caminho para brigar com Estevão foi Sadoc. Ele chega em Damasco e vai à casa de Sadoc pedir ajuda, seu melhor amigo, que ao saber que ele não estava bem, que a sua cabeça não estava bem, que ele estava falando que viu Jesus, fecha-lhe as portas e não o recebe. É tão interessante que ele é colocado numa hospedagem simplória, e eis que quem vai lá lhe devolver a vista? Ananias. Olha que interessante. Ele diz: Nossa Senhora, a ovelha veio atrás do lobo. Olha como é bonito a gente começar a entender a forma como Cristo mostra o amor para nós. Porque a partir de então, ele, Saulo, vai para o oásis de Dan, o deserto, fica 3 anos lá trabalhando como tecelão, se preparando, estudando com Áquila e Prisca. Descobre que Áquila e Prisca fugiram dele. Ele tem que contar para eles, depois de 1 ano, quem ele era. Ele começa a fazer um enfrentamento, ele começa a ir atrás de por um dos que ele feriu. Vamos parar agora para pensar, vamos voltar agora e tentar apaixonar por esse homem, porque até agora a gente só ouviu coisa ruim dele. Qual de nós tem a coragem de, diante de uma pessoa que ferimos, de ir lá e falar: me desculpa, me perdoe, eu errei? Muitos já têm. Eu particularmente ainda não. Mas muitos já têm essa coragem. Eu vou demorar uns 6 meses para ir lá, 1 ano, 2 anos, às vezes a próxima encarnação. Saulo não. Saulo, quando reconhecia o seu erro, ele ia lá, pedia desculpa, estava disposto, ele queria mudar, ele queria
necessário então que as pessoas calmem, te preparem. Não é assim, devagar. Ele passou a ser odiado pelos da sua raça. E os cristãos, que eram os homens do caminho, não confiavam nele. Olha que interessante. Ele tinha que reconquistar a todo mundo. Ele tinha que mostrar o seu valor, para que ele pudesse tirar esse abismo entre o homem velho e o homem novo. Ele tinha que suar muito a mão, ele tinha que lutar muito, ele tinha que fazer enfrentamentos, ele tinha que olhar para dentro de si e ver os seus erros, seus defeitos e corrigir. Foi nesse momento que surge uma das maiores belezas que há no Evangelho. Jesus Cristo coloca Estevão para acompanhar Saulo, para orientá-lo, para tornar-se seu mentor. A partir de então, Saulo começa a ouvir Estevão, e os conselhos que Estevão dava para ele: acalma-te, espera, tua hora vai chegar. Chegou nas viagens, quando ele faz a primeira com Barnabé, quando ele começa a fazer toda a sua pregação, e por onde ele passava, ele ia na sinagoga e levava chibatada. Por onde ele passava, ele queria ir à sinagoga e foi apedrejado. Teve que fugir, era perseguido, cuspiam na sua cara. É tão interessante a gente ver o movimento dele de reconquista, de amor a Cristo, e o mais importante, ele se conhecia. Certa feita ele foi chegando numa cidade, uma pitonisa disse: eu tive um sonho, estão vindo homens de Deus, homens maravilhosos, homens lindos. Ele diz: afasta-te desta mulher, espírito imundo. Os acompanhantes dele olharam: como é que você faz isso? Está falando bem de nós. Como é que vai falar bem de mim? Eu estou numa luta terrível aqui, eu sei meus pecados, eu estou cheio de problema interno, eu não sou nenhum santo, eu sou um pecador, eu estou lutando contra a minha inferioridade, dentro de mim ainda só eu sei o que eu estou passando, e vem falar que eu sou bonzinho, que eu sou santo, que eu já sou um Deus. É um espírito inferior. Olha que visão que ele tinha dele. Os da sua raça não queriam, o seu pai não quis. Assustou, deu um dinheiro e vai embora. Ele ficou sozinho, poucos o queriam, poucos confiavam nele. Foi uma luta de conquista aos poucos. Ele foi gradualmente conquistando. Saulo de Tarso é uma prova para todos nós, que não importa o erro que você cometeu, não importa o problema que você tenha, não importa o que tenha acontecido na sua vida, não importa o que você tenha passado, na hora que você tomar a decisão: eu vou melhorar, eu quero melhorar, tenha certeza, siga em frente, você melhora. Você é o dono da sua vida. Segura a sua charrua, você nasceu para dar certo. Você veio ao mundo para ser um herói. Você está na melhor encarnação possível para ser um vencedor. Saulo de Tarso é essa mensagem viva para nós, porque fazer tudo o que esse homem fez, e depois, convertido de Damasco, ele ressurgir das cinzas, brilhar, correr atrás, caminhar, seguir os ensinamentos de Cristo, vivenciá-los, ter a calma para poder olhar para o outro e entender: eu te entendo porque eu já estive do lado daí, eu já fui como você, hoje eu não sou mais. Saulo era um cidadão romano, porque Tarso
cidade maravilhosa. Tarso tinha academias de filosofia. Tarso produzia demais economicamente. Tarso era tão grande que os romanos deram a quem nascesse em Tarso o título de cidadão romano. Ele era um cidadão. Ele falava grego com uma maestria. E é tão interessante que em uma de suas viagens ele começa a ficar angustiado, a chorar, a ficar perturbado, porque todo lugar que ele passava, todo vilarejo que ele andava, na primeira viagem ele andou 2.000 quilômetros, na segunda foi 5.000 quilômetros a pé. Ele fundava e tentava fundar uma igrejinha, só que os problemas iam surgindo, e cartas iam chegando para ele. As pessoas iam, você tem que ir lá, porque lá está assim, volta lá, que lá teve um problema, lá tem alguém que está falando mal, lá está acontecendo isso. Ele ajoelhou e começou a chorar. Chorou copiosamente. Copiosamente. Ele falou, não sei o que eu estou fazendo. Eu estou tentando de todo jeito, eu estou lutando, né? Eu só apanho. Se eu vou lá em Atenas, eles não me recebem porque estão frios. O meu povo está preso lá no passado, orgulhoso, não quer saber de mim. Eu já estou naquela situação assim, eu não sei o que fazer, para onde correr. E eis que de repente ele sente um bem-estar tão grande, tão intenso. É Jesus que vem até ele. Porque Jesus nunca nos abandonou. Será que nós temos essa fé ainda? Para o mundo, gente, tudo pode ser impossível, mas para Cristo tudo é possível. O que Cristo fez, o que Cristo faz, basta que nós tenhamos fé. Deixa Cristo entrar dentro do seu coração. Para Cristo tudo é possível, tudo é possível. Foi Ele que fez esse planeta, Ele que acompanha a evolução desse planeta, Ele que conhece as leis que funcionam e que fazem este planeta funcionar. Talvez falar isso, fala esse cara é lunático, mas não é não. Hoje nós temos televisão, hoje nós temos celular, o celular diminui cada vez mais. Imagina isso há um tempo atrás, do jeito que está indo, logo, logo nós vamos começar a entender melhor o próprio Deus. Mas por enquanto nós precisamos ter fé, acreditar. E é tão interessante que ele, Saulo, acredita, confia, se entrega, não fica no meio do caminho, toma a atitude, vai, põe a cara para bater, porque ele sabe que ele está trabalhando em nome do Mestre. Ele não fica preso no passado, se vitimizando. Quando ele está lá chorando, Estevão fala assim, não tem ninguém perfeito no mundo não, todo mundo erra. Para de ficar preso no passado. Quantas vezes a gente fica preso no passado e se tolhe, fica amassando o barro, vivendo para trás o que já aconteceu, esquecendo de andar para frente. Ficamos lembrando coisa lá de 1900 e bolinha da nossa vida pessoal, mágoas, e não nos permitimos crescer. Paulo ia para frente, andou, não dramatizava, não vitimizava, chorava de cansaço, porque achava, o que é que eu vou fazer agora? E foi nesse choro que Cristo disse para ele, você agora vai escrever cartas. Emmanuel nos diz assim, de uma maneira muito tranquila, que a partir daquele momento, Estevão se aproximou mais ainda de Paulo de Tarso. Se aproximou tanto, mas que o que o Estevão falava
para Paulo, vinha das esferas de Cristo. Portanto, as cartas são da esfera de Cristo. É como se Cristo falasse para Estevão, Estevão falasse para Paulo, e Paulo falasse para quem fosse copiar. Ele não escreveu não, editado. Só uma que ele escreveu em grego. Isso quem revela é Emmanuel. Olha que interessante. Abigail continuava do lado dele. Ele chorava. Como é que eu vou fazer, Abigail, para entender Jesus totalmente? Ama. Como é que eu vou fazer, Abigail, quando eu estiver ali cansado, sem ver um lugar para ir, sem rumo? Espera. Como é que eu vou fazer para provar o esforço do cristianismo? Trabalha. Como é que eu vou fazer com os meus que não acreditam em mim? Perdoa. Ele estava tendo assistência. Só que ele tinha que passar pela prova. Ele tinha que demonstrar. Ele tinha que mostrar que queria. É tão interessante que ele pega o nome de Paulo. Ele não queria. Barnabé falou, depois que ele conheceu Sérgio Paulo, que foi quem libertou Estevão. Sérgio Paulo era um procônsul, estava doente, e ele foi até esse ambiente aonde estava lá o procônsul Sérgio Paulo, teve um diálogo maravilhoso, curou o procônsul muito satisfeito, permitiu que ele formasse ali então na sua ilha uma igreja. Foi uma vitória. A partir de então, ele aceitou, em vez de escrever Saulo, passar a escrever Paulo. Que na realidade, era só deixar de escrever de uma língua e passar a escrever em romano, porque Paulo é Saulo em romano. Mas sabe por que ele não queria escrever Paulo? Porque ele queria ficar lembrando do quanto que ele foi ruim. Ele não queria esquecer. Ele não queria esquecer. Barnabé que fez ele mudar de ideia. Meus queridos irmãos, o que eu quero hoje é incentivar vocês a reler a obra. Que vocês possam relê-la 1, 2, 3 vezes. Pegar as ferramentas que lá são ensinadas para viver na prática do dia a dia. Porque ali nos ensina ferramentas para aprendermos a conviver com os amigos que nos abandonam, com aqueles doutores da lei que não aceitam, às vezes, uma verdade, para conviver com as pessoas que caluniam, que inventam, que maltratam, para aprender a viver o verdadeiro amor, o amor puro, o amor leal, para recordar que nós temos valores internos e que Cristo é uma boa notícia, que Cristo é solução, que Cristo é salvação, que Cristo é vitória e que Cristo opera dentro dos nossos corações e que Ele nunca nos abandonou. Basta que acreditemos, basta que confiemos, basta que aceitemos e quem sabe nós podemos, depois que ele, Paulo, é preso em uma de suas últimas viagens, e ele passa a fazer a pregação do Evangelho preso, ele escreve uma cartinha falando, só Lucas está comigo. Mas ele nos fala, agora, já é Cristo que está dentro de mim. Ele havia se transformado naquilo que Cristo queria, naquilo que Cristo exemplificava. E quando foi decapitado, porque por ser cidadão de Roma, não vai para a cruz, não tem essa bênção de ser crucificado, é decapitado. Ele chega no plano espiritual, adivinha quem vai receber ele? Ananias. Ananias era um
Ananias vai, o recebe, e ele ao longe divisa, ao lado de Cristo, Estevão e Abigail. E Cristo fala: venha para o meu reino, porque o meu reino é de paz. É no meu reino que eu quero que vítimas e verdugos se transformem em amigos e vivam em paz. Cristo veio para mudar nossos sentimentos. Cristo veio para nos transformar. Ele veio para nos libertar. E você, meu amigo, você nasceu simplesmente na terra para ser um vencedor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e passe um amor. Entenda que você pode perdoar e que você é capaz de mudar. Que você tem hoje, na presente encarnação, a oportunidade maior da sua vida, porque você tem o conhecimento espírita, você tem consciência de que é imortal, que não é apenas este corpo, que você é muito mais do que esse mundo transitório, que você está além disso tudo. Você tem a plena convicção, a plena certeza de que nasceu na terra para vencer. Olhe para as pessoas que estão próximas de você e dê um sorriso. Diga assim: você é difícil, mas juntos nós vamos chegar lá, porque eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu confio em Jesus, e eu sei que para Ele tudo é possível. Aqui, ó, pequena lembrança da reunião para você. Muito obrigado pela bela palestra.